Estou aqui com troca de passe na ação. Vamos ver o que eles têm sobre o nosso Flamengo e o Clássico dos Milhões amanhã no Maracanã. Mando de campo do Vasco lá no Maraca e todos os detalhes. Antes de mais nada, se inscreva no canal ASR Fly. É só clicar aqui no botão vermelho abaixo para ajudar a gente. Ative o sininho para receber mais e meta o dedo no like, porque não dói e é de graça e ajuda a gente bastante. Por favor, compartilha, comenta e vamos ver. Tem as prováveis escalações dos times e como a gente vai para cima hoje ou amanhã, ok? Tamo junto. Crédito de imagem, Sport TV, Grupo Globo, link na descrição. Vamos conferir. Vamos falar aqui sobre Flamengo e Vasco, mas antes a gente tem aqui os nossos quadros, né? Do Deu Bom, no Deu Ruim. Primeiro vamos com o Deu Bom, porque tem a ver com o clássico, né? Vamos colocar aqui o Deu Bom. Roda a vinheta aí pra gente. Bom para quem? Para Verratti, né? Apesar da derrota do Vasco, né, para o Ceará, Verratti foi para a rede de novo, é artilheiro do Campeonato Brasileiro do lado do Arrascaeta e do Pedro Raul. E deu bom também para ele, para Georgian de Arrascaeta, que até agora, né, pelo menos nessas 4 primeiras rodadas do campeonato, eu diria que ele é o jogador do campeonato até aqui. Né? Nessas primeiras 4 rodadas, quem mais jogou bola, pelo menos na minha opinião, foi o Arrascaeta. Né? Ele As 2 últimas rodadas, especialmente, ele foi muito bem. Acho que eu coloquei ele em 3 das 4 rodadas na seleção aqui. Vou até checar daqui a pouquinho aqui. Mas está realmente gastando a bola. Né? Quando ele começa a entrar um pouquinho em ritmo, entrar na forma... volta a ser aquele jogador diferente que a gente está acostumado a ver, né, Felipe? Há tanto tempo aqui no Brasil já. Aquele gol contra o Vitória reativou a Arrascaeta que a gente se acostumou a ver no futebol brasileiro, né? E principalmente com a camisa do Flamengo. Aquele gol contra o Vitória, que ele recupera a jogada e dá aquele biquinho. No outro jogo contra o Grêmio ele já veio diferente. Ele já tecnicamente, aquele gol foi espetacular, mas o jogo com o Grêmio ele sobe o nível tecnicamente. Aí, tecnicamente, ele subiu o nível dele e voltou a ser o Arrascaeta que tanto impressiona a gente com sua classe de jogar futebol, né? Joga demais, é um craque mesmo. Esse gol contra o Juventude é um gol de uma categoria impressionante. Vamos então falar sobre Flamengo e Vasco e Flamengo, jogo no Maracanã, neste sábado, tá? Começando com a provável escalação do Vasco, né? Quem Carille colocará em campo para enfrentar esse Flamengo aí depois da vitória por 6-0 sobre o Juventude. Ó, o provável time deve ser esse, ó, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga e o Piton na lateral esquerda. Meio campo com Hugo Moura e Jair ou Matheus Carvalho. O ataque com Felipe Coutinho, né? Ali centralizado, Adson ou Ryan na ponta do lado direito, Nuno Moreira do lado esquerdo e o Verratti na frente. Tudo indica que o Garré vai perder a posição ali, né? Realmente tem estado abaixo dos companheiros nesse início de campanha dele com o Vasco. Eu não sei, eu acho que não é só uma questão de qualidade, uma questão técnica. Eu acho que é uma questão... Talvez na cabeça da comissão técnica, a escalação que vinha jogando com Garré, Coutinho e Nuno, junto com o Verratti, reúne até a melhor qualidade técnica do elenco, mas ela não combina isso com competitividade. O Garré, em especial, tem tido muita dificuldade de ajudar o Paulo Henrique pelo lado direito defensivamente. Ele é um meia que parte da direita muitas vezes para dentro, o Carille até quer aquele ataque mais à área para ser mais uma opção, mas em termos de competitividade, o próprio Nuno, que tenta dar uma ajuda, mas também não é a principal característica dele o jogo sem bola. O Coutinho, pela etapa que vive de Coutinho, subiu bastante tecnicamente. É o melhor momento dele desde que ele voltou ao Vasco, subiu fisicamente, está melhor também, mas também já não é, nesse momento da carreira, um jogador que vai participar tão ativamente sem bola. Verratti é um centroavante, que fica com menos funções defensivas. Então, o Vasco se desequilibrava um pouco em muitos momentos. Então, eu acho que isso tem a ver também. Tem um jogador que consegue fazer mais corredor pelo lado, além de dar mais velocidade, né? O Nuno não é um velocista, embora tenha velocidade para jogar pelo lado. O Nuno tem uma coisa muito interessante quando ele recebe pelo lado, que ele é capaz de resolver alguns lances com a esquerda. Então, às vezes, o marcador não sabe se ele vai trazer para dentro ou se ele vai para o fundo. Mas ter um pouco mais uma peça de velocidade, mais um jogador de velocidade pelo lado e ter também recomposição
pela direita. O Vasco tem essa característica no elenco, né? Nem sempre a melhor qualidade técnica do elenco faz o time competir fisicamente. Lembrando, né, Xará, que Tietê tá fora ainda, né, com problema com o filho, né, um problema sério, que, aliás, que tenha saúde, que se recupere, né? É o filho recém-nascido do Tietê, então o Vasco liberou o Tietê para acompanhar a situação familiar. Não tem ainda o Lemos, né? Tá com uma fratura na costela, né? Tá fora do jogo, então são problemas aí pro Vasco nesse jogo contra o Flamengo. E dessas contratações que o Vasco fez na última janela, né? Ali ainda no estadual, o Nuno é o jogador que fez o Coutinho subir de produção, fez alguns jogadores, além do Verratti, obviamente, fazendo muitos gols, mas é o jogador que mais se aproxima do Coutinho tecnicamente, que faz se associa a ele, né, para conseguir jogadas curtas, que é isso que esses três da frente tinham, né, se associar. Mas o Vasco precisava desse cara que conseguia a profundidade, né, porque o Vasco ele joga muito com os laterais, e os laterais que dão profundidade, tanto o Piton pelo lado esquerdo... São os mais velozes do time, né, o Piton nem tanto, mas o PH é o mais veloz do time, né. Mas pela estratégia do jogo contra o Flamengo, que é muito dominante, muito com posse de bola, e talvez o Vasco vai precisar desse escape, eu acho que o Adson é um jogador que sai na frente. O Ryan também tem a velocidade, tem muita força, mas no estadual já jogou ali e talvez no primeiro tempo não foi aquilo que o Carille precisava e queria para o jogo. Talvez o Adson voltando também é uma possibilidade para dar essa profundidade junto com o PH pelo lado direito e ser aquele cara do desafogo do Vasco. Então, esse equilíbrio, o Garré é um bom jogador, tá? Tecnicamente, ele é um jogador que é diferente também. Esses três se associaram muito bem. Mas como o Mansur disse, o Vasco ele fica muito refém da posse de bola. E fica sem o escape, o ataque à profundidade. E talvez seja isso que o Carille está querendo para o jogo amanhã. Payet também está fora, né? Com problema no joelho, sequer será opção no banco de reservas no clássico de amanhã. Vamos colocar aqui a provável escalação do Flamengo. Não é fácil acertar o time do Felipe Luiz, né? Ele costuma fazer muitas mexidas, né, de um jogo para o outro, ainda mais nessa sequência insana de jogos toda quarta e domingo, né? Aí, ó, o time deve ter Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas na lateral esquerda, meio campo com De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta ou Plata e Gerson. No ataque, Juninho ou Bruno Henrique, Michael, Cebolinha. O Felipe sempre fazendo as suas substituições para dosar um pouco a carga aí dos jogadores, né? Então, de acordo com a pergunta aqui do nosso querido internauta que escreveu na hashtag Troca de Passes, se o Arrascaeta vai jogar, eu acho que sim, só não sabemos se ele vai iniciar, né? Eu acho que o Felipe Luiz vai com todo mundo amanhã. Acho que mas também não dá para falar qual é o time reserva, né? Porque você bota Michael, bota Cebolinha, um do lado do outro, quem é o titular? O Flamengo tem muita qualidade, o Felipe Luiz ele conseguiu um nível, acho que o Flamengo no jogo contra o Juventude, ele conseguiu um nível de atuação muito alto, vai dando confiança aos seus jogadores, logicamente tem aquilo que aconteceu na Libertadores e isso também é um alerta para o próximo jogo, então o Felipe Luiz vai com o que tem de melhor e o Flamengo tem muitas coisas boas, né? Muitas soluções táticas, muitas soluções técnicas, os jogadores eles conseguem resolver o jogo tecnicamente, logicamente o Felipe Luiz dá as soluções para eles e dentro de campo tem jogadores que conseguem resolver em 1, 2 toques, fazem muitos gols e também a volta de um cara que para mim vai ser importante para o Flamengo na temporada, que é o Pedro, assim, vai ganhando confiança, fez 2 gols e o Flamengo vem muito confiante para esse clássico, né? O Flamengo é muito favorito para esse jogo. O Flamengo não vai ter o Alexandro, né? Dessa vez não está à disposição também por causa de uma lesão. É uma mudança menos, vamos dizer, banal do que parece, assim, troca um lateral esquerdo por outro, os 2 jogadores experientes e tal, mas de características muito diferentes, né? O Felipe Luiz usa muito o Alexandro por trás como mais um organizador, um jogador que ajuda na construção de jogada. Eventualmente surge na hora de definição das jogadas como mais um, por vezes como um 6º homem na linha ofensiva do Flamengo. O Ayrton Lucas é um jogador mais de força, de ultrapassagem, ele vai ajudar menos nessa tarefa de construção. Em geral, quase sempre quando ele é usado, o melhor papel dele é abrir o campo pelo lado esquerdo. Algumas dessas mudanças ou possíveis mudanças, para mim, elas se explicam por um fator que a comissão técnica do Flamengo vai precisar administrar muito bem. A infelicidade, a atuação ruim que o Flamengo teve na temporada, que foi justamente no jogo da Libertadores
contra o Central Córdoba faz com que a viagem a Quito, para o jogo com a LDU, que já é na terça-feira, ela seja um compromisso muito importante do time, para não ficar muito pendurado no grupo. E aí você tem que administrar algumas coisas. Por exemplo, não está o Léo Pereira ali. O Léo Pereira vem de 12 jogos seguidos. Isso é uma questão a administrar. Então, tinha a questão também do problema do Danilo, né? Que acho que deve ter feito com que o Felipe tivesse que ele teve que repetir mais a dupla ali. Isso, teve que repetir. Agora ele tem o Danilo para poder desafogar. O Pulgar é um jogador que eu tenho uma certa dúvida. O Pulgar fez os últimos 14 jogos do Flamengo. Só que ele fez metade do jogo só contra o Central Córdoba e metade desse jogo contra o Juventude. O Felipe pôde tirar ele no intervalo, estava 3-0. É o bastante para administrar, para botar ele nesse jogo de domingo e de novo no jogo de terça-feira contra a LDU? Eu não sei se a comissão técnica como está pesando isso. Já o De La Cruz, que o acompanha, não jogou contra o Juventude, jogou o Alan. Mas jogou o jogo todo contra o Central Córdoba. Tinha jogado antes. Então, mas acho que talvez seja uma situação que esteja um pouco melhor administrada. E o Arrascaeta, que quase sempre que o jogo ou se encaminha para decidir, o Felipe tem tirado. Ele saiu com o quê? 10 minutos do segundo tempo? Mas ele fez os últimos 4 jogos. Ele faz o segundo gol e sai. Mas ele fez os últimos 4 jogos do Flamengo 60 minutos ou mais. Vou até te dizer aqui, ele saiu com 58 minutos do jogo com o Juventude. Então, próximo de 60, se você considerar a acréscimo do primeiro tempo. O Arrascaeta é um jogador que tem sido bastante cuidado para ele manter a sua questão física. Então, eu acho que a escolha, é evidente que é um clássico contra o Vasco, importante. O Flamengo está priorizando, fazendo do Brasileiro uma das suas grandes metas da temporada, no que está muito correto. Agora, não é fácil administrar quando você... O grande efeito colateral da derrota para o Central Córdoba é colocar no jogo da terça-feira um peso grande. E tem uma outra questão, Felipe, que foi jogador, pode até falar um pouco mais sobre esse tipo de experiência, se é que você teve algo assim, Felipe, que é a questão da freguesia, né? Nos últimos 32 jogos, o Vasco só conseguiu vencer dois sobre o Flamengo, né? Então, assim, e vem assim uma diferença muito grande entre os times nos jogos, né? O quanto o Flamengo tem conseguido levar vantagem num confronto historicamente tão equilibrado, né, de tanta rivalidade. O quanto isso pesa na hora, especialmente dos jogadores do Vasco, naquela conversa antes do jogo, quando entram ao campo para enfrentar o Flamengo, isso tem algum peso sobre os jogadores ou você acha que o jogador não está nem aí para o que passou e só pensa nos 90 minutos que estão pela frente? Logicamente tem o peso porque esses mesmos jogadores perderam já nesse ano, né? Perderam classificação para uma final, perderam também no estadual, né, no Carioca, antes da semifinal. Então isso também, os jogadores eles se mobilizam de maneira diferente para um jogo que é importante e o Vasco já não vence esse jogo há muitos anos e com certeza isso também é vivido pelo lado do Vasco como uma maneira de você dar um clique realmente de diferença, você ganhar de um franco... O Flamengo, para mim, é um dos favoritos ao título, não só do Brasileiro, mas de Libertadores. E isso, o que o Flamengo fez para esse ano, a diferença técnica, a diferença tática que o Flamengo tem para os outros times, foi por conta da organização do Flamengo no ano passado. E deu a tranquilidade... Tecnicamente, obviamente, os jogadores são muito bons, assim, conseguem resolver jogadas, conseguem resolver jogos, mas o Vasco não tem isso ainda. O Vasco precisa do seu elenco enxuto que o Carille tem, com muita confiança e num dia excepcional para conseguir ganhar do Flamengo. Então, é isso que os jogadores vão buscar amanhã, eu aposto nisso. Eu vivi isso também algumas vezes na minha carreira. Sei o quanto que isso mexe com os jogadores. Na noite de hoje alguns jogadores conseguem dormir tranquilo, mas outros não, já pensam na partida de amanhã, para que o Vasco consiga mudar essa história, né? Ainda mais enfrentando um Flamengo que é muito forte, né? Independente de quem vá a campo, o Flamengo é muito forte, ainda mais no Maracanã, que já conhece o seu habitat natural. Ô Mansur, você sabe que eu estava pensando aqui também sobre a cabeça do Carille, né? Como é que vai estar para esse jogo? De que maneira ele vai encarar o clássico? Né, se vai tentar jogar um pouco mais, como se pensou até na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, quando ele faz um primeiro jogo lá no Newton Santos um pouco mais equilibrado com o Flamengo, e aí ele tentou uma escalação um pouco mais ofensiva,
ou de repente esperar um pouquinho? Ele já tentou as duas coisas e as duas deram errado, né? Não é que deram errado, é até cruel com o Carille. Claro que é difícil. Gente, a diferença é muito grande. O campo é o retrato de uma diferença administrativa, diferença de estágio em que os dois clubes estão. Um é um clube com limitações enormes de receita, desesperadamente em busca de um investidor, de um novo comprador para a SAF, com enormes dificuldades de manter os seus compromissos e que foi ao mercado, a gente pode discutir se foi bem ou mal, mas foi ao mercado com uma quantidade de limitações que não são incomparáveis com o que o outro lado está fazendo, com um clube estruturado, com receita já na casa de 1,3 bi, que vem na dianteira do futebol brasileiro em termos econômicos e de conquistas de títulos nos últimos anos. São dois clubes enormes, dois enormes patrimônios do futebol carioca, mas que, infelizmente, no momento, vivem uma disparidade em termos administrativos. O campo só faz refletir isso. O grande sintoma é que quase sempre quando a gente pensa, a gente está falando do Vasco-Flamengo numa véspera de jogo, a gente está se referindo a como o Vasco pode fazer para tentar anular as virtudes do Flamengo. Porque, de fato, assim, é difícil você imaginar um jogo de peito aberto, né? O Carille já teve um jogo na primeira fase do Carioca, em que o primeiro tempo ele mal conseguiu sair de trás, né? A pressão do Flamengo sufocou o Vasco de tal forma que ele teve poucos momentos em que ele teve a bola dominada no campo de ataque, o Flamengo dominou, fez o primeiro gol, no segundo tempo acabou fazendo 2-0. No jogo do Newton Santos, o Vasco tentou marcar mais em cima, até fez um jogo um pouco desconfortável para o Flamengo no início, mas não conseguiu sustentar esse ritmo. O jogo já mudou a cara no segundo tempo e o Flamengo acabou ganhando no gol do Bruno Henrique. E no jogo do segundo jogo, que já foi no Maracanã da semifinal, o Vasco também tentou fazer essa marcação um pouco mais na frente. O Flamengo saiu com uma facilidade impressionante dessa pressão e criou uma série de oportunidades de gol às costas. Então, assim, não é fácil pensar nisso. Acho que o natural é um jogo de iniciativa do Flamengo, de mais posse do Flamengo, porque não tem crime nenhum aí. É mais ou menos o retrato do que é a realidade. Agora, o Vasco, neste momento, o Vasco tem o Coutinho no seu melhor momento. O Vasco não tinha o Nuno jogo, participou do primeiro jogo do Nuno. Na semifinal. A volta do Adson. Talvez ele tenha um pouco mais de recursos para tentar machucar o Flamengo. Ele tem hoje talvez um pouco as melhores condições do que nos outros 3 jogos da temporada que o Flamengo ganhou. É um jogo de muita competição, assim. Se o Vasco quiser alguma coisa dentro do jogo de amanhã, o Vasco tem que competir muito. Competir defensivamente, competir ofensivamente, mas tentar machucar o Flamengo, obviamente, ali no seu melhor. O Flamengo tem posse de bola, tentar. O que o Central Córdoba fez no Maracanã pode ser um espelho para os times que vão enfrentar o Flamengo, mas aí é muita competição, né? Eles competiram muito, tiraram o Flamengo lá em cima e aí conseguiram atrapalhar a saída de bola do Flamengo. A sorte que as 3 primeiras chances do jogo foram do Flamengo e o Flamengo não fez o gol. Isso, ia ser um jogo totalmente diferente. Vai ser importante para o Vasco também, né? Foi o que eu falei, o Vasco ele precisa estar no seu melhor. E se o Flamengo estiver no seu melhor também, é muito difícil, porque a disparidade é muito grande. Mas é clássico, cara. O clássico ele pode ser definido numa bola, talvez, e aí numa pitada de sorte. Então, o Carille ele precisa disso, organizar seu time, obviamente, para não... Eu acho que ele não vai de peito aberto, porque se for de peito aberto com o Flamengo, vai acontecer o que aconteceu com o Juventude. Ó, aqui na hashtag Troca de Passes tem um vascaíno aqui que está confiante. Ó, o Vitão98 diz: Diniz, amanhã o Coutinho e o Verratti vão salvar o Vasco. Vamos quebrar esse tabu. E o Matheus, o Amarildo Matheus, diz: Diniz, para ganhar do Vasco não precisa muito, é só colocar o nosso sub-20. Esse aqui é flamenguista e está também confiante. Descartam a hipótese de que ele vá com o Hugo Moura, talvez Jair, e Matheus Carvalho ou Paulinho, tentando reforçar um pouco o meio? Pode ser. Porque às vezes que ele tentou pressionar nos jogos da semifinal, especialmente no segundo, ele tinha Coutinho, Nuno, Verratti. Não é simples você sustentar uma pressão ofensiva. Ele tiraria, por exemplo, o Adson, né? Ele ficaria com Coutinho, Nuno e Verratti. Isso. Não é fácil também imaginar, talvez um desses, não sei, o Paulinho partindo do lado direito, para fechar o lado. Desses que você falou, que tem mais mobilidade para jogar ali do lado direito. Não é fácil pensar num desenho também com esses 3 jogadores, mais Nuno, Coutinho e Verratti. Mas, enfim... Veremos amanhã. Vamos comentar aqui no Troca de Passes de amanhã aqui o que já rolou, né? Porque o jogo já vai ter acabado quando o Troca de Passes começar. Bom, é isso aí. Tá lançada a sorte, porque
Ela sempre acompanha o Flamengo e amanhã não vai ser diferente. Amanhã a gente vai jogar naquele ritmo, só no passinho, sincronizado, porque o Flamengo já está daquele jeito afiado e tudo se encaixando. Isso é o que a gente precisa para ficar igual ao 2019, o Flamengo do JJ ganhando tudo. Falta só mais uma para fazer a tríplice coroa, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Aí entra de brinde o Campeonato Carioca, mas vamos assim, porque você viu que a escalação aí, a escalação do Flamengo, cara, é difícil você pensar na escalação, porque assim, ela tem várias opções. Aí eles colocam assim, Cebolinha e Michael do lado esquerdo. É lógico que vai ser um dos dois, porque não tem outro. Se não é o Bruno Henrique, porque entra nessa briga é o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique ele tá sempre lá no centroavante, lá no lugar do Pedro, porque o Pedro ele não entra de titular, porque ele não tá 100%. Então, aí vem do outro lado, ou é o Plata, ou o Arrascaeta, que ele colocou lá como opção, que vai ser sempre um. Agora, uma coisa boa que eu achei, o Luiz Araújo não é opção de titular, porque o Luiz Araújo ele só joga quando ele vem do banco, porque ele pega o adversário cansado, aí é a hora que ele dribla e vai lá e chuta e faz o gol, porque quando você joga a responsa nas costas dele, ele não corresponde. Esse é aquele jogador, desculpa a palavra, que eu tenho que torcer por ele e pelo Flamengo, é o jogador mentiroso, entendeu? Porque quando é para chamar a responsa, não corresponde, não performance, entendeu? Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla. Só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Já é inscrito. Ative o sininho para receber mais, se você gosta desse trabalho, do nosso trabalho. E meta o dedo lá no like. Dedo no like. É de graça, não dói e ajuda pra caramba a gente aqui a fortalecer nossos trabalhos, beleza? Compartilha com a geral, os rubro-negros, antes, os familiares, quem gosta do nosso vídeo, desse tipo de conteúdo. E comenta, vamos interagir. E aí, qual vai ser o placar? O que você acha? Manda aí pra mim. Tamo junto, saudações rubro-negra.